E mais uma vez perdemos um policial para a bandidagem. Mais uma vez a bandidagem destruiu uma família. Mais uma vez a bandidagem destruiu uma mãe, um pai, uma mulher, esposa, noiva, namorada, não importa. Talvez filhos, não importa. Mais uma vez a bandidagem destruiu um núcleo familiar. Ok? Dessa vez foi o soldado Patrick Bastos Reis, que foi morto, olha isso, olha o nível que a bandidagem está chegando, olha o nível. Ele foi morto com o disparo de um sniper. Tá legal aí? De um sniper. Tiro a mais de 50 metros de sniper do tráfico matou o PM da rota no Guarujá. O disparo que levou à morte do soldado Patrick Bastos Reis, de 30 anos, das rondas ostensivas Tobias Aguiar Rota, foi efetuado até 70 metros de distância, segundo informação da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Pelo menos um homem, identificado pela polícia como um dos cabeças do tráfico do Guarujá, no litoral de São Paulo, morreu e 2 foram presos em uma operação para solucionar o crime nesta sexta-feira, dia 28/7. Abre aspas. Importante dizer que foi um projétil disparado por 50 e até 70 metros de distância. Disparado por um projétil calibre 9mm, provavelmente o mesmo disparo que acertou um policial. Entrou no ombro do soldado Reis e levou a óbito, afirmou o secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite. Segundo Derrite, o ponto de onde foi efetuado o disparo que matou o PM foi identificado pela inteligência da polícia a partir de nota fiscal de uma lanchonete que estava com um dos suspeitos. Investigadores prenderam uma mulher que, de acordo com o secretário, exercia uma função logística para os suspeitos. Ela comprava alimentação e bebida para esses criminosos que ficavam nesse ponto mais elevado dessa comunidade e o local de onde ele disparou. Entre os presos na operação de ontem está o suspeito de atirar contra o soldado e contra o cabo Fabiano Oliveira Marim Alfaia, 39, feridos sem gravidade. Enquanto faziam patrulhamento, os policiais da rota foram surpreendidos por tiros disparados por indivíduos que estavam na favela Vila Zilda. O soldado Reis foi atingido no tórax e o cabo Oliveira foi ferido na mão. Ambos foram encaminhados na própria viatura que ocupavam ao pronto atendimento municipal da rodoviária PAN, onde Reis morreu. Eu fico chocado como a bandidagem tem se equipado gradativamente durante os anos, né? Agora, se tem uma coisa que me choca mais, é como os extremos ideológicos na política brasileira pegam um fato, trazem para o seu lado e começam a criar narrativas. Eu fico assim, gente, indignado seria a palavra certa, né? Principalmente vindo da esquerda, porque a direita tem um pensamento, entre aspas, razoável. Não estou aqui defendendo ideologia, não. Mas a direita tem um pensamento razoável. O pensamento é o seguinte: bandido matou o policial, tem que ser preso, morto. Ponto. Passa a régua. Esse é o ponto da direita. Certo? A maioria da direita. A maioria dos direitistas pensam assim. Bandido bom é bandido morto, né? Que não seja a família Bolsonaro, né? Mas tem que ser morto. Ponto final. Certo? E até esse é um dos pontos pelo qual o Bolsonaro venceu as eleições. Só que, infelizmente, quando ele entrou na política, né, e viu seus filhos sendo bandidinhos idiotas, o que ele fez? Começou a pisar no freio. Mas isso é uma discussão para outro vídeo. Mas a esquerda, meus queridos, me choca. Me choca com seus posicionamentos. Eu estava conversando com um grupo de estudantes de uma faculdade aqui do Rio de Janeiro sobre esse assunto desse policial, desse soldado que foi morto. E uma das pessoas, doutora, né? Ela falou o seguinte, ela falou que, ora, Rafael, é o trabalho dele. Se ele foi morto, é consequência do trabalho dele. Ele é policial. Então quer dizer, olha o pensamento, olha o nível de pensamento da esquerdalha. Se bandidos, a polícia foi lá monitorar a rua, o trânsito, não importa o que estava fazendo. Estava lá
parceiro não é a palavra certa. A polícia estava lá fazendo o seu trabalho, seu papel de fiscalização do território. Ponto. Aí os bandidos começaram a disparar contra os policiais. Se um policial morreu, isso é consequência do trabalho dele. Faz sentido isso? Não faz sentido algum. Por isso que, como eu falo, por isso que direitos humanos, ponto 1, cadê os direitos humanos quando o policial morre? Não tem. Ponto 2, por isso que a direita pega esse fato e cria narrativa. Direitos humanos não, direitos dos manos. Por quê? Porque os direitos humanos supostamente demonstra não se preocupar com o bem dos policiais, ok? E eu, passeando pelo Twitter, aqui ó, Tarcísio Gomes, governador de São Paulo. Atenção, assim, o governador, de direita, obviamente, comemorou, O que aconteceu? O policial foi morto, o soldado foi morto. A corporação da polícia foi atrás do assassino. E nessa caminhada atrás do assassino, matou outras pessoas. E a esquerda ficou revoltada, meu Deus, a esquerda ficou revoltada. E como a senhora Érica Hilton, deputada federal por São Paulo, disse, a polícia cometeu uma chacina, porque matou suspeitos. E eu fico bobo, Esse é um pensamento meu, Calma, já vamos discutir o outro lado. Esse é um pensamento meu. Eu fico bobo como é que a mídia e esses políticos de esquerda, eles transformam qualquer bandido em suspeito. O cara pegou o menor, ele é suspeito de... O cara matou o policial, ele é suspeito de ter matado. Nunca é certo. Agora, quando a polícia entra e sai matando, o que também não é certo, foca aqui, não é certo. E ela falou uma coisa aqui que é certeira, ok? Aí vira chacina. Galera, é o seguinte. Pessoal de direita tem um pensamento correto. Legal. Faz sentido o pensamento da direita. Só que eu tava analisando aqui os argumentos da Érica Hilton, deputada federal de São Paulo. E também faz muito sentido. E é por isso que eu trouxe aqui para nós analisarmos. Ela postou o seguinte no Twitter. Estou extremamente satisfeito com a ação da polícia. É assim que o governador Tarcísio reagiu à chacina no Guarujá. Não, chacina... Tá, vamos lá. A ação que matou 10 tem relatos de policiais encapuzados, flagrantes forjados e invasão de domicílios. Tarcísio não esconde, quer que São Paulo vire o Rio de Janeiro. Enfim, vamos lá. O Luiz respondeu o seguinte. Érica, falar quer que São Paulo vire o Rio de Janeiro não é uma má colocação com a população do Rio de Janeiro? Você, como deputada federal, não pode menosprezar um estado assim. O Rio de Janeiro pode ser perigoso e caótico, mas lá não é só isso, não. E ele tem razão, A Érica Hilton deveria analisar todo o contexto social, político, econômico, cultural do Rio de Janeiro antes de falar uma merda dessa. É claro que o Rio de Janeiro, tá bom, a bandidagem também aqui tá solta. Isso é fato, Só que resumir o Rio de Janeiro a isso não faz sentido. Ela respondeu, amore, é o contrário de menosprezo. Menosprezar seria fingir que não é um estado dominado pelas milícias, matadores de aluguel, onde a segurança pública perdeu completamente o controle e foge à lei. A literatura farta provas, indícios, anos de investigação sobre a situação do Rio de Janeiro. E ela tem razão. E ela tem razão sim. Ok? Jefferson Roberts, e esse comentário me chamou a atenção, porque vem a resposta dela também, que também me chamou a atenção, que faz muito sentido, eu quero que você preste atenção nisso. Vamos lá. Jefferson Roberts. Antes de tudo, vamos verificar se os mortos têm ligações com o crime. Caso isso confirme, eu sou super a favor dessa ação. Pensando assim, na hora assim, faz sentido. Cara. Pô, o bandido matou o policial, os policiais foram atrás dos bandidos, mataram pessoas, e eu tenho certeza que aquelas pessoas que estavam envolvidas, que foram mortas, também são bandidos. Tenho certeza. Pessoa de direita pensando. Gente, cara, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Pensando bem, isso não faz sentido. Porque como a Érica Hilton falou aqui, depois que ela responde aqui. Olha o que ela respondeu. Ah, entendi.
Você defende que atire primeiro e depois verifique se toca do que você está falando, ok? E tipo, faz sentido. Faz sentido. Então quer dizer que a polícia, ela tem o poder de entrar na comunidade, sair atirando em qualquer um, ok? Não sabe se é pai de família, se é cidadão de bem, não sabe se é ser bandido, não sabe o que é a pessoa. Sai atirando, ok? Aí depois que mata as pessoas, vai pesquisar se a pessoa tinha envolvimento com crime ou não. Entendeu? Então, só que, tipo assim, gente, segurança pública. Segurança pública. Quem sou eu? Quem sou eu para discutir segurança pública? Eu não sou ninguém. Ok? Segurança pública é um tema que não pode ficar no raso. É um tema que tem que ser profundo, complexo. É complexo, é complicado esse tema. Não é qualquer um que pode chegar e meter o dedo. Ok? Aqui, ó. Vamos lá, continuar. Aqui, ó. Sam Pantoja. É só a bandidagem não matar a polícia que isso não acontece, não. Né? Aqui, ó. É só a bandidagem não matar a polícia que isso não acontece, não. A Érica respondeu: não existe pena de morte no Brasil. Falou merda porque existe em alguns casos, né? Vamos lá, Constituição. Em alguns casos a pena de morte existe, assim como o aborto também é liberado em alguns casos, tá? Falou merda, falou besteira. O responsável pela morte do PM não está entre as vítimas e foi preso. Sequer a polícia identificou quem ela mesma matou. É melhor repensar sua fala, né? Senão fica parecendo que você só é a favor de assassinatos mesmo. Diego, parabéns à PM de São Paulo. Não ouvi nada da senhora em relação à morte do PM. O que houve? E é verdade, né? Policiais são mortos. E é isso que a direita... Por isso que a direita se sobressai nesse aspecto em relação à segurança pública. Porque a direita é de praxe, o pensamento é de praxe. Policial foi morto, bandido tem que ser morto. Bandido bom é bandido morto. É assim que funciona a direita. A esquerda não, a esquerda fica filosofando em cima. Não, porque ele era um trabalhador. Não, porque como o líder da esquerda já falou, né? Não, só roubou um celular para tomar cervejinha. Né? A esquerda gosta de florescer, eufemizar a situação, né? Mas, tipo assim, o que ela falou tem sentido, né? A polícia não tem esse poder, não deveria ter esse poder de, tipo assim, entrar numa comunidade e sair atirando sem saber se a pessoa tinha envolvimento ou não, ok? Eu confio na polícia, então eu tenho uma quase certeza que todos que foram mortos, provavelmente, têm envolvimento. Voltei de novo aqui, tá difícil hoje, vamos lá. Enfim, concluindo. Nesse aspecto, segurança pública, eu hoje, com 33 anos, antigamente eu pensava assim, igual a direita pensa, né? Eu pensava no raciocínio raso, né? Matou a polícia, todo mundo que a polícia mata é bandido mesmo, tem que ser morto, sei que lá, é assim que funciona. Eu pensava assim também. Só que hoje, eu refletindo sobre o assunto, que é um tema profundo, complexo a ser discutido, né? A polícia não deveria ter esse poder de entrar numa comunidade e sair atirando em qualquer um que ela achasse suspeito, né? Tem que ter uma investigação. Tanto que a polícia matou supostamente 10 pessoas suspeitas, né? E nenhuma dessas era o sniper. Nenhuma dessas 10 pessoas que foram mortas pela polícia, supostamente mortas pela polícia, foi o sniper. O sniper foi preso depois. Então, qual foi o sentido? Por que não teve uma investigação antes para a polícia não matar pessoas supostamente inocentes? Essa é a questão da esquerda. Ou seja, direita e esquerda, no fundo, tem razão. Né? Tem razão. Tem razão sim, direita e esquerda. Enfim, esse vídeo foi difícil de fazer, hein? Pelo amor de Deus. Aqui, ó, Tarcísio Gomes de Freitas postou aqui, ó, no Twitter. Atenção, o autor do disparo que matou o soldado Reis no Guarujá acaba de ser capturado na zona sul de São Paulo. 3 envolvidos já estão presos após trabalho de inteligência encabeçado pela PM Estado de São Paulo. A justiça será feita, nenhum ataque aos nossos policiais ficará impune. Certo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí tem uma pessoa que respondeu, né? Luciene Cavalcante. Prenderam depois de matar 10 por engano no Guarujá, então, governador? Aqui, ó. Aqui, ela comentou aqui uma frase que colocaram. O vendedor ambulante Felipe Vieira Nunes, de 30 anos, foi morto com 9 tiros.
Ao jornal, moradores da favela da Vila Baiana dizem ter ouvido gritos durante uma sessão de tortura. O homem foi encontrado pela família com queimaduras de cigarro, um ferimento na cabeça e um corte, e eu não peguei a frase toda. É complicado. Segurança pública é um tema muito complicado a ser debatido, né? Tem que ser pessoas certas, pessoas com qualificação para debater esse assunto. Eu não posso fazer isso, eu não tenho essa capacidade. Sou realista, sou sincero. Enfim, esse é o vídeo. De qual lado você está? Da direita, que fala que todo mundo, bandido tem que ser morto, acabou, não importa como, de qualquer jeito, mata todo mundo e isso aí faz a minha. Direita. Ou a esquerda, que fica filosofando, floreando uma ação violenta de bandidagem. Como você se enquadra nesse conceito? Coloca aqui embaixo, certo? O que você achou do governador Tarcísio de Freitas comemorar a captura do assassino? Coloca aqui embaixo. Esse é o vídeo. Se você curtiu, dê um like. Se não curtiu, dislike. Explica por que você não curtiu. Se inscreva no canal, ative o sininho. Até o próximo vídeo. Se eu fazer mais um vídeo. Um beijo, abraço e fui.